Vamos primeiro falar dos cariocas. Vene Casagrande gostou do grupo do Flamengo? De 0 a 10 de dificuldade, qual é a nota que você dá? A dificuldade 8 ou 9. Eu acho que a única dificuldade foi o que você acabou de mencionar, a altitude para enfrentar o LDU de Quito. Mas eu acho que se a gente for parar e analisar dentro das possibilidades, primeiro, estamos falando de Libertadores. Hoje, Libertadores não tem um jogo fácil que você considere assim, esse jogo é fácil, esse time aqui é extremamente fácil de você ultrapassar. Não tem isso na Libertadores. Eu acho que os rivais que tem que ter medo de pegar o Flamengo. Tenho certeza que a LDU lamentou de pegar o Flamengo, o Deportivo Táchira e, sobretudo, o Central Córdoba. Eu acho que nesse grupo o Flamengo tem a obrigação de passar na primeira colocação, de fazer uma boa campanha. A maior dificuldade vai ser a altitude, a logística. Mas ontem eu pude ver o BAP, presidente do Flamengo, dando entrevista à ESPN, ele falando sobre isso. Você tem que se preocupar com aquilo que você controla. O Flamengo hoje tem todas as possibilidades, todo o staff, tudo à disposição, tecnologia, para poder dar o maior conforto possível para os jogadores. Então acho que, independentemente da altitude, o Flamengo pegou um grupo assim, digamos, mais tranquilo. Então acho que o Flamengo tem a obrigação de passar em primeiro nessa primeira fase da Libertadores. Lucas, fica a crítica, na minha opinião, para a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Ele começa bem falando do esquerdo, que perdemos ele num jogo até contra o São Paulo no ano passado. Foi uma grande tragédia do futebol, né? E aí ele começa falando de forma muito emocionada. Eu falei, pô, bacana e tal. Falei, esse cara não vai falar do racismo. Daí ele fala um pouquinho lá, estamos fazendo o que... Não estão, não. Porque uma multa de 30 mil não é o que estamos... Mas vamos lá. Só que aí ele disse que a Libertadores, Pedrosa, sem os brasileiros, seria como o Tarzan sem a Chita. Aí sabe quando você quer falar e você vai piorando? É. Então, foi o que eu senti ontem. Eu tava quase entrando dentro do sofá de vergonha, o Lucas Pedrosa. Me corrija se eu estiver errado. A Chita é a mãe do Tarzan, que no caso é uma chimpanzé, correto? Isso. É muito complicado você parar pra pensar que a primeira analogia que vem na cabeça do presidente é sobre um macaco. Ele poderia ter falado, é igual jogar futebol sem chuteira, é igual o campo sem a bola. Ele poderia usar qualquer analogia. O Batman sem o Robin. Qualquer uma que ele imaginar. Mas ele pensa logo no macaco e no ser humano. Falando sobre um time brasileiro, sobre os clubes brasileiros. Racismo, né, gente? E falando em português, a impressão que eu tive é o seguinte, tá vendo, brasileiros? Vocês que ficam enchendo o saco com esse negócio de racismo, a gente vai falar sobre racismo aqui. Essa foi a impressão que eu tive. Que ele só falou meio que para cumprir tabela e agradar os brasileiros. E os demais, beleza. É muito preocupante. Eu achei terrível o discurso. Eu achei terrível. Porque ele começa bem com esquerda. Era melhor não falar nada. Era melhor não falar nada. E aí ele começa a falar do racismo. Eu falei, gente, estamos fazendo o que for preciso para ajustar. Ele não tá fazendo não, Pedrosa. É muito preocupante, porque eles não tratam um problema como um problema. Eles acham realmente que imitar um macaco na frente de uma pessoa negra é provocação do futebol. Eles realmente acham isso é muito preocupante. Você viu a fala do presidente do Penharol? É a mesma coisa, eles realmente acham que aquilo ali é dentro do jogo, que pode tudo dentro do futebol. Cometer um crime pra eles não é um problema, entendeu? Menosprezar um ser humano pela cor da pele do ser humano, pra eles não é um problema. Aquilo ali é natural, é relativizar. E é por isso que eu falo diversas vezes e vou falar de novo. A Conmebol é conivente com o tratamento que se faz com o racismo dentro do futebol sul-americano. Pra ela, não interessa. Ela só faz a fachada lá, que ela adora a notinha, adora a fachada, multinha. Ela só faz por obrigação. E por obrigação, pra não ficar tão feio pra ela. Assim como a La Liga lá na Espanha faz a mesma coisa. Verdade. Então assim, cara, eles são coniventes. Enquanto os clubes brasileiros, inclusive, quando tiver, porque a gente... Desculpa, se fosse pra botar uma odd aqui, a chance é grande de ter de novo nessa competição. É verdade. Enquanto o clube brasileiro não pegar as coisinhas e se reunir e sair do campo, mostrando pro mundo inteiro como a Conmebol é racista, eles vão continuar tratando... Fala aí mais forte do Boto, na sua opinião. Quanto tempo vocês ficaram conversando, Vene? Fernandinha, vou ser sincero com você, que baita entrevista e não assim, graças... Claro, eu, modéstia à parte, eu consegui fazer, administrar bem essa entrevista, mas a forma como o José Boto gosta de falar de futebol me impressionou de uma maneira extremamente positiva. O profissionalismo, a convicção que ele vem mostrando no trabalho que ele está tendo no dia a dia do Flamengo. São várias declarações muito boas mesmo. Ele falando sobre o Lohan,
preocupado com o lado humano do jogador, Legal. dizendo que quer resgatar o lado humano, a alegria do Lohan em voltar a jogar futebol. Falou sobre o Jorginho, como ele, Felipe Luiz, pretende utilizar o Jorginho, caso o Jorginho de fato assine. Falou sobre possibilidade de contratação de um substituto de Arrascaeta, falou sobre muita coisa. A forma como ele trabalha no dia a dia, essa declaração até mesmo que o Paquito separou aí, que ele não tá nem aí se o funcionário vai ficar triste ou não, chateado ou não, ele só tá preocupado em fazer o trabalho dele. Então, de verdade, fica aqui o convite para as pessoas assistirem essa entrevista lá no meu canal Vene Casagrande, 1h15 de entrevista, e eu ficaria ali 3 horas batendo papo com ele, porque ele é um cara que gosta de falar de futebol. Você vê que ele tem um entendimento sobre futebol. De verdade, fazia tempo que eu não entrevistava um dirigente com essa capacidade, com esse nível de raciocínio sobre futebol. Então fica aí o convite, não só para o torcedor do Flamengo, fica para os torcedores de todos os outros clubes, para vocês entenderem como é a metodologia de trabalho atualmente no Flamengo, porque de fato ele deu boas declarações. Inclusive, ele concorda comigo, dizendo que o Flamengo hoje joga o melhor futebol aqui no cenário de futebol brasileiro, falando que joga melhor até mesmo que outras equipes do cenário inglês. Falou sobre o Alcaraz, dificilmente o Alcaraz volta, explicou por que o Alcaraz não se encaixa no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, porque muita gente questiona isso, né? Como o Alcaraz joga na Premier League e não joga no Flamengo? É estilo de jogo. E aí ele deu outros exemplos, o Julián Álvares, por exemplo, que o Pedrosa acompanha bastante, ele saiu do Manchester City, foi pro Atlético de Madrid e hoje está comendo a bola. E muita gente questiona, como é que o Guardiola liberou esse jogador? É estilo de jogo. E ele dá esse exemplo também. Então, assim, de verdade, uma baita entrevista. O José Boto me surpreendeu de maneira extremamente positiva. Deu para perceber que, de fato, o Wesley vive os últimos momentos com a camisa do Flamengo, porque a forma como ele fala sobre a venda do Wesley, parece até que já existe um acordo com os empresários do atleta desse jogador ser vendido. E ele mesmo já menciona que o clube tem vários jogadores mapeados já para a posição, para uma reposição. Quanto tempo isso Wesley se estende, né? Pois exatamente. Essa saída do Wesley, né? E até como, eu acho que agora talvez tenha dado uma aliviada, o Pedrosa, porque ele foi convocado para a seleção, porque ele está performando muito bem, se transformando até num personagem importante de um time do tamanho do Flamengo. Sim. Mas em algum momento foi difícil regenerar ali a parte emocional de um cara que estava já no avião, vamos dizer assim, pronto para ir e acabou não sendo vendido, né? A frustração como frustração. pessoa, mudar a vida, sentido financeiro, você jogar na Europa, que no caso seria o Atalanta da Itália, que é um grande país também. Obviamente isso mexe com a cabeça do jogador, mas o Wesley ele fez o caminho contrário da maioria. Verdade. Ele não parou de jogar, ele não parou de se dedicar, ele não parou de evoluir como atleta. O Felipe Luiz tem muita influência também no crescimento do Wesley, que se tornou um jogador mais completo defensivamente, mais completo ofensivamente, consegue construir por fora, constrói por dentro e muito provavelmente vai ser o titular da seleção brasileira nos amistosos aí contra a Colômbia e também contra a Argentina. Então é mais um passo na valorização do Wesley, não só como jogador, mas também como atleta. Até os casos extracampo dele também que acabaram atrapalhando um pouco dessa carreira do Wesley em algum momento, acho que isso foi zerado e ele é um cara que tem se mostrado também um grande jogador. Fernandinho, outro ponto também dessa entrevista que eu achei bacana demais, ele contando os bastidores da renovação de contrato do Pulgar. Porque o Pulgar virou para ele e falou, eu não quero ficar no Flamengo, não quero renovar, o empresário também havia dito isso para ele. E aí um belo dia o Pulgar simplesmente chegou para ele e falou, olha, eu quero renovar, quero ficar. E aí o José Boto foi falar pro Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz não acreditou no primeiro momento. Para com isso, para de brincar com coisa séria, eu gosto muito desse jogador e tal. E de fato, o que aconteceu? Nos bastidores, o Pulgar voltou a ficar feliz. Sim. E isso tem acontecido com o técnico Felipe Luiz e outros atletas. O Varela é um, por exemplo, que não gostaria de renovar e nesse momento já pensa em renovar. Então isso está acontecendo também e vale valorizar o trabalho do Felipe Luiz. Porque o ganho do Flamengo não é só campo e bola, é também fora das 4 linhas, com jogadores que em um determinado momento não gostariam de ficar no Flamengo, por vários motivos, por não estar feliz, e isso faz parte do futebol, só que agora eles mudam de ideia. Por quê? O ambiente está bom, graças ao técnico. O Flamengo segue forte no mercado da bola e agora tem um nome de peso na mira, Jorginho, volante do Arsenal, jogador experiente que já brilhou no Chelsea e na seleção italiana. O rubro-negro quer reforçar o elenco para o Super Mundial de Clubes e vê em Jorginho uma peça essencial para aumentar a qualidade do meio-campo. As negociações estão avançadas, mas ainda não há um contrato assinado. O próprio diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre a situação e deixou claro que agora a decisão está nas mãos do jogador.
Segundo ele, a bola está com Jorginho e todos esperam que ele trate bem a bola dessa vez no sentido de escolher o melhor para ele e para o Flamengo, ou seja, aceitar a proposta e vestir o manto sagrado. Se tudo der certo, o jogador pode ser reforço do Mengão já para o Mundial. A Liga Inglesa termina em maio e existe um acordo para a liberação de jogadores após o fim da temporada, o que facilitaria a chegada de Jorginho ao Flamengo sem maiores complicações. Essa possível contratação movimenta os bastidores do clube, já que a diretoria trabalha para garantir um time ainda mais forte para a disputa do torneio internacional. A torcida, claro, já está empolgada com a possibilidade de ver um jogador desse nível vestindo o manto. Jorginho é um meio-campista de extrema qualidade, com excelente visão de jogo, bom passe e liderança dentro de campo. Sua experiência em grandes competições pode ser um diferencial para o Flamengo no Mundial. Vale lembrar que ele já conquistou a Champions League pelo Chelsea e a Eurocopa pela seleção italiana. Não é qualquer jogador. Essa movimentação do Flamengo reforça a estratégia da diretoria em buscar jogadores prontos para elevar ainda mais o nível da equipe. O meio-campo é uma posição fundamental e a chegada de um jogador como o Jorginho pode ser o diferencial para o sucesso do Flamengo no Mundial e nas competições da temporada. Resta agora aguardar os próximos passos dessa negociação e ver se o volante realmente tomará a decisão de vestir o manto sagrado. Se a resposta for positiva, o Flamengo ganha um reforço de peso e a nação rubro-negra pode começar a sonhar ainda mais alto. Deixem seus comentários e não esqueçam, se gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!